O programa Prosa dessa semana está sendo feito aqui no Clube Venâncio Aires, na biblioteca do Clube Venâncio Aires. E o programa Prosa é um programa para falar de histórias de pessoas de Itapetininga, sempre de um ponto histórico da cidade, um ponto importante que marcou uma época. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Luiz Roberto Tadeu Neri Júnior, que é artista plástico, publicitário, entre muitas outras coisas, né, Bebeto? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Edmundo. É um prazer estar aqui com vocês no Clube Venâncio Aires, nessa histórica biblioteca aqui da nossa cidade. E o Bebeto, entre muitas outras coisas que ele vai contar, é paulistano. E eu vou pedir para ele falar um pouquinho da história dele, da família dele aqui com Itapetininga. É verdade. Embora eu me considere itapetiningano, né? Sou itapetiningano de coração. Todas as minhas referências da infância são de Itapetininga. Eu nasci em São Paulo. Meu pai fez faculdade aqui em Itapetininga, conheceu minha mãe num dos bailes aí da faculdade. E namoraram, casaram, vieram morar, foram primeiro para São Paulo, porque a família toda dele era de lá e ele não tinha pretensão de morar em Itapetininga. E ficaram lá por 2 anos, mas aí ele preferiu também a paz do interior paulista. A minha mãe também ficou com saudade da família, resolveu voltar para cá. E eu, aos 2 anos de idade, vim para Itapetininga e tive minha vida toda aqui. Fui muito feliz aqui e faço questão de continuar em Itapetininga, né? Embora tenha tido vários outros convites para sair da cidade, resolvi permanecer aqui e criar meus vínculos aqui, minha raiz aqui. E aqui estou até hoje com muita alegria. Então, é isso aí. Itapetininga marca muito e é uma cidade que faz a gente ter muitas alegrias aqui. Bebeto, quero que você conte para a gente como é que surgiu esse interesse pela arte, esse dom, esse talento que você tem na área artística. Sim, na verdade, isso é uma coisa intrínseca, né? Eu não optei por isso. Minha mãe, desde que eu era criança, ela pintava, então já no berço eu ficava olhando ela fazer os vitrais, as pinturas dela, e acredito que isso que tenha desenvolvido, né? Eu de ficar acompanhando os trabalhos dela, ter desenvolvido alguma coisa em mim, que desde que eu me conheço como gente, eu pinto, desenho e pinto. Então, desde cedo, meu tio me deu um esqueleto humano, e eu decorava os ossos do corpo humano, então estudava anatomia desde criança, por curiosidade mesmo, por gostar daquilo. Eu adorava histórias de terror, esqueletos. Desde criança eu gostava dessas coisas, fazia maquiagem de sangue. Meus amigos da Vila Bart lá sabem muito bem disso. Eu fazia maquiagem em todos eles, a gente brincava de cemitério, de bruxa. Então, assim, esse esqueleto me ajudou muito a conseguir entender a anatomia e fazer os personagens. Então, os professores chamavam minha mãe em casa, na escola, e mostravam os trabalhos que eu fazia na escola. De 3 para 4 anos, eu fazia pessoas com 5 dedos nas mãos. Então, elas falavam, olha, Marisa, olha o que o Bebeto está fazendo, é muito diferente do que as outras crianças fazem, né? E aí minha mãe falou, não, mas isso é normal, em casa ele faz isso diariamente, o dia todo ele fica desenhando e pintando. Então, desde os 8 anos, no aniversário de 8 anos de idade, minha avó e minha mãe me deram tintas, pincéis, uma coisa diferente das outras crianças, né? Porque eu gostava muito disso. E eu sou canhoto. E eu havia quebrado o braço esquerdo. Eu era muito levado. Aí caí num escorregador de um outro clube aí e quebrei meu braço esquerdo e não podia pintar. Então, a minha primeira tela eu pintei com a mão direita. Então, elas falam que estava lindo, mas saiu uma porcaria, né? Mas era uma coisa de uma criança de 8 anos de idade. E depois, já quando eu me recuperei, na segunda tela comecei a melhorar, fui desenvolvendo isso. E ao longo da minha juventude toda, comecei a pintar, e minha mãe também já pintava muito nos anos 60, escondida do meu avô, inclusive, né? Porque meu avô tinha para os seus 5 filhos, uma educação muito rígida. E aí as meninas não podiam fazer nenhuma atividade que não fosse atividade de casa, né? Então, ela pintava seus quadros, escondia no forro da casa, e minha avó sabia, né? Porque minha avó fazia umas outras atividades de pintura também, mas os filhos não podiam.
Então, um dia, meu avô subiu no forro da casa, achou aquelas pinturas e ficou muito assustado, né? Falou, o que é isso? Da onde vem isso? Foi levar para minha avó ver, e minha avó falou assim, é a Marisa que pinta. Aí ele gostou muito, achou muito bonito, embora ela tivesse achado que ele fosse ficar bravo. E aí, então, ela saía escondido também nessa época para fazer exposições com o pessoal. Era anos 60, né? Com os hippies. Fazia aqui na Praça Marechal Deodoro com os hippies. Ela fez suas exposições dos seus quadros. Só que isso tudo escondido do meu avô. Aí depois, em 1991, meu avô faleceu. E ela e minha avó resolveram abrir o ateliê de pintura. Contrataram vários artistas, vários professores. E cada um dava aula de uma coisa. Tinha aula de tear, pintura em tecido, pintura em gesso e as pinturas em tela que elas davam aula, né? E você cresceu nesse meio aí Exatamente. de arte, pintura. Sim, aí elas começaram a dar aula, tinham vários alunos aqui da cidade, pessoas que começaram a divulgar o nome delas também, e o ateliê foi só crescendo, mas com isso foi focando muito na pintura em tela mesmo. As outras atividades começaram a acabar, né? Por falta de procura mesmo, e a pintura em tela ficou mais forte, e desde então, hoje há 27 anos, minha mãe tem um ateliê aqui na cidade. E você falou da sua infância fazendo as fantasias e de terror e tal. Fala um pouquinho da sua participação nos carnavais, nos concursos de fantasia que você ganhou, e depois também você acabou, e até hoje participa ativamente nos blocos de carnaval da cidade. Sim. Fala um pouquinho dessa história com o carnaval. É verdade. Desde de muito novo também, eu fazia as feiras de ciências na escola. Então, meus amigos me contam até hoje que adoravam ver eu fazer os vulcões explodindo, eu fazia as capas de trabalho. Embora eu não pesquisasse a matéria, eu deixava para os meus amigos pesquisar a matéria e fazer o texto escrito. E eu fazia as capas dos trabalhos, que isso valia também muita nota, porque era tudo feito à mão, né, os trabalhos. Não era diferente de hoje, que você pega tudo na internet e faz tudo no computador. Então eu fazia as capas dos trabalhos, fazia as feiras de ciências com umas experiências malucas lá. E os teatros da escola, sempre gostei muito de terror. A gente fazia maquiagem na molecada lá. E aí depois, quando começou a surgir essas festas da fantasia, eu gostava muito de fazer umas fantasias diferentes, coisas do cotidiano. Já fui de cotonete, já fui de árvore de Natal, ganhei viagens, ganhei óculos. Então os patrocinadores davam prêmios e eu ganhei muitos prêmios desses. Já fui de chuveiro, de banheiro feminino. Uma outra que eu fui também foi de churrasqueira, que foi muito engraçado, acendia luz dentro. Mas assim, ganhei muitos prêmios com fantasias e depois, em 2010, a gente resolveu a fazer o carnaval aqui no Clube Venâncio Aires com um grupo de amigos. O carnaval era, embora no passado tenha sido muito, o carnaval de Itapetininga muito grande, meus primos de fora vinha pessoal de fora também, com o saudoso aí Bloco do Avestruz, né? E aí eu resolvi fazer com um grupo de amigos porque o carnaval estava parado e iam poucas pessoas para o salão do clube. A gente fez um churrasco e surgiu o nome do Motumbo, que ele é uma lenda do exterior. Na verdade, no Brasil ninguém conhecia. É como o Saci Pererê, mas tem muito na América Latina. Você vai encontrar no Chile, no Peru. O pessoal brinca muito com essa fama do Motumbo. E na Inglaterra, na Europa, lá também tem. Eles conhecem isso e eu resolvi trazer para cá. E aí a gente brincou com isso. É um personagem, ele tem um duplo sentido na brincadeira. Depois, quem quiser pode pesquisar. Mas a gente resolveu fazer o bloco do Motumbo aqui. No primeiro dia foram 8 pessoas, 4 casais apenas, e a gente começou a fazer umas camisetas. E quem quisesse podia fazer. Já no segundo dia foram mais de 40 pessoas. Então a gente percebeu que tinha campo, o pessoal queria, estava sentindo a necessidade disso. E aí a gente foi só aumentando. No terceiro dia foi mais gente, terminamos com umas 100 pessoas mais ou menos o carnaval. E aí no mesmo ano teve a Copa do Mundo, de 2010. Aí nós fizemos lá no Center Park também, juntamos um grupo de amigos, convidamos todo mundo a participar, e em um dia só foi mais de 300 pessoas assistir o jogo com a gente. Então a gente viu que tinha uma carência muito grande de um bloco, de alguma coisa para a juventude aqui. E aí a gente fez um contato com a Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura nos convidou a participar do desfile em 2011,
no carnaval, e a gente trouxe um trio elétrico gigante para a cidade, a gente participou do desfile, fomos homenageados, foi uma coisa muito legal, que foi aí então que realmente o bloco começou, né? Fizemos uma bateria entre amigos, então a bateria ficou o coração do bloco, onde a bateria ia, todo mundo seguia, e aí a gente viu que ia dar certo, e começamos a investir nisso. No começo a gente não tinha nenhum apoio de nenhuma empresa da cidade, mas eu fui pedindo para amigos, né? Primeiro com a Érica Agapito, com o André da Motoguia, pessoas que nos conheciam, sabiam que a gente era sério, né? Que a gente não ia fazer nenhuma besteira aí, embora seja bloco do carnaval, o trabalho era muito sério. E aí, depois, o Paolo da Franciose também entrou com a gente. São pessoas que, desde o início, estão com a gente e deram força para que realmente o carnaval acontecesse aqui na cidade. Bebeto, fala um pouquinho da sua vida no esporte. Você também se destacou no karatê, ganhou campeonato, né? Sim, Então, sim. essa figura eclética aí, que é o Bebeto aí, além de arte, tem muitas outras coisas aí para contar. Conta do karatê pra gente. Sim, quando eu tinha de 8 para 9 anos, eu tinha o pé chato. E um ortopedista falou para minha mãe que eu precisava fazer alguma atividade descalço. E aí, ali perto da Campos Sales, onde hoje tem a Foto Kenji ali, era a academia do Floriano, do karatê do Floriano. E era no quarteirão da rua do meu avô. Então, todas as tardes, meu pai me levou. Na época, tinha muitos filmes de karatê, Karate Kid, aqueles filmes de ninja, e eu adorava essas coisas também. E eu comecei a participar só como uma atividade esportiva mesmo, para que corrigisse o meu pé chato. Em pouco tempo, o problema foi resolvido, comecei a me apaixonar pela arte, pelo karatê mesmo. Primeiro pelos ensinamentos japoneses que ele tem, pela conduta japonesa. Então foi uma educação muito boa para mim na minha infância, porque assim considero hoje o Floriano como meu segundo pai. Embora eu tivesse a minha educação em casa, Floriano foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento, primeiro como pessoa e depois como atleta. Fui desde muito cedo para campeonatos fora, ganhei campeonato paulista, fui campeão infantil, depois fui campeão juvenil brasileiro, né? Interligas. E aí eu participava da seleção paulista. Fiquei um bom tempo na seleção paulista com o Floriano e com vários atletas aqui da cidade. Itapetininga tinha o maior número de atletas da seleção paulista. Olha aí, tá aí um destaque aí do professor Floriano, né? Verdade, que a gente tem que verdade. mandar um abraço para ele e parabenizar pelo trabalho que ele faz aqui na cidade há tanto tempo aí. É verdade. E aí, desde 1986, né? Eu entrei em 89 no karatê. Então sou terceiro dan de faixa preta hoje em dia. Depois que eu fui campeão brasileiro, né, nacional Interligas juvenil, eu fui para o adulto. Então já no meu primeiro ano também ganhei campeonato paulista adulto, e com 18 anos de idade, campeonato absoluto, onde tem todas as categorias, pode entrar qualquer peso. Eu com 18 anos fui campeão também paulista da Liga Paulista de Karatê. E aí, depois, com o tempo, eu fui obrigado a escolher entre a pintura e o karatê. E foi isso que me impediu... Por que teve que fazer essa escolha? Pelo Conta pra seguinte, gente. eu cheguei num momento que, embora a escola fizesse seus testes vocacionais, eu já sabia muito bem o que eu queria. Porém, em Itapetininga não tinha uma escola de arte. Eu ia fazer uma educação artística, ia ser professor de educação artística, e não era uma coisa que eu queria ser artista mesmo. E, paralelamente, eu estava a todo vapor com o karatê. Mas eu fui para um curso que teve na Agulhas Negras, em Campinas, e veio um tetracampeão mundial, que era o Sensei Egea. Ele veio dar um curso aqui, e eu me destaquei entre os meninos, e ele falou para o Floriano, olha, esse menino tem potencial, e eu já tinha falado para ele que eu queria ir para a Europa. Falei, eu preciso ir para a Europa, eu preciso buscar alguma coisa fora daqui, para a arte. E aí o Floriano comentou com ele falou assim, se você vier para a Espanha, eu dou aula de graça para você. Você só precisa ter um lugar para você ficar, e você vindo para cá, eu te dou aula de graça. Então era uma oportunidade que eu tinha, eu nem dormi à noite nesse dia que eu vim do curso lá. Quantos anos você estava?
Eu estava com 16 para 17 anos. Eu queria sair daqui, e aí eu já estava pensando em faculdade, não sabia o que fazer. E aí ele falou, olha, se ele vier, eu acolho ele aqui, pode ficar tranquilo, Floriano, que eu dou aula para ele. Aí eu fiz contato com meu tio, porque meu tio é um veterinário que mora na França. Eu falei, tio, eu estou pensando em ir morar aí, mas eu vou para a Espanha porque eu preciso fazer o karatê e tal. E aí tinha essa coisa, eu queria fazer o karatê junto com a pintura também. Aí meu tio falou, não, eu não aceito, você precisa... Se você vier para cá, para a Europa, você vai ficar em casa. Aí eu falei, puxa vida, aí entre ficar na França para correr para a Espanha, para treinar, eu não conseguia. Aí eu tive que escolher, eu pensei que o karatê primeiro que não era olímpico, agora em 2020 vai para Olimpíadas, pela primeira vez. Então era um esporte sem nenhum auxílio, eu tentei fazer contato com a Gatorade, com vários, eu ganhava muitos campeonatos e eu tentei um apoio de alguém para as viagens, para kimono, e eu não consegui nada. Então, assim, eu vi que a carreira era muito curta, de atleta. Sim. Eu já estava com 18 anos, no máximo um atleta de alto nível chega aos seus 24, 25 anos, depois ele tem que parar. Então, eu decidi ir para a casa do meu tio e falei, olha, eu vou dar um tempo, vou tentar paralelamente treinar karatê, mas eu vou seguir minha carreira artística. Aí eu fiquei lá, fui matriculado na Escola Nacional de Belas Artes de Toulouse. Fiquei com ele lá entre o ano de 98 e 99. Inclusive, depois que acabou a Copa do Mundo, os franceses tiravam muito sarro de mim lá. Chegava lá, brasileiro, Zidane e tal. Mas, bom, a brincadeira era sadia, né, com eles lá. E aí eu não sabia nada da língua, fui aprendendo tudo na televisão. Eu só participava das aulas práticas, as aulas teóricas eu não sabia a língua, mas isso me enriqueceu muito artisticamente. Tinha um professor que, fora as aulas normais que eu tinha, ele foi muito legal comigo, o Jean-Louis Ducroix. Ele me chamou para o seu ateliê, que ele tinha na faculdade. Cada professor tinha uma sala na faculdade, e era uma sala assim como essa, com vidraças muito bonitas, em frente ao rio da cidade. Então era uma paisagem muito bonita, e todas as manhãs eu ia lá com ele, ele pintava a tela dele, e eu pintava as minhas telas. Então, fora as aulas normais que eu tinha na faculdade, ele me acolheu, porque ele achou que em pouco tempo só as aulas da faculdade não seriam suficiente, e eu fazia aula de figura humana com ele. Então, durante as aulas normais, eu fazia anatomia, figura humana. Isso é uma história muito engraçada também, porque eu tinha 18 anos, e eu cheguei na faculdade e chegou uma moça de roupão, e ele falou, essa aqui é a Caterine. Ah, prazer. Todo mundo sentou e ela tirou a roupa. E eu não esperava isso, né? Era um moleque que fui para fazer aula copiando de estátuas, como eu sempre fazia aqui no Brasil. Cheguei lá, a moça ficou sem roupa. Primeiro fiquei encabulado no começo, depois foi natural. E um dia era um homem, um dia era uma mulher, e eu comecei a fazer esses estudos. Acabei fazendo caricaturas para o pessoal lá, vendi as caricaturas, levantei um dinheirinho lá legal também. Então, assim, isso foi uma fase da minha vida muito importante para que eu tenha seguido na carreira artística, e meu tio me ajudou muito com isso também, porque eu fiquei lá na casa dele. Foi uma fase muito legal da minha vida. Isso marcou aí a sua carreira artística, né? Com certeza. Você tinha já o talento, o dom aqui familiar, que houve incentivo na sua infância, mas com certeza a partir daí que você deslanchou na vida artística. Sim, né? É verdade. Depois daí eu voltei para cá, comecei a pegar umas aulas junto com a minha mãe. Eu já dava umas aulas para alguns amigos meus de mangá, história em quadrinho, coisas que ela não gostava, não sabia fazer. Ela passava para mim e eu já dava uma aula informalmente, assim, para amigos, para conhecidos. E voltando de lá, tive uma bagagem maior, uma segurança maior também para dar aula. E desde então dou aula aí, vai fazer 20 anos que eu dou aula de desenho e pintura aqui na cidade. Continuo até hoje, nas quintas e sextas-feiras. Embora eu fique em Sorocaba, eu volto para cá para dar aula. E depois dessa experiência, para publicidade foi um pulo, né? Sim, na verdade lá eu já comecei a fazer uns desenhos, porque meu tio tinha uma clínica veterinária com um sócio, e eles pediam desenhos de gato, cachorro tomando banho, para eles subirem num site, porque imagina, 1998, estava começando a internet. Sim. Aqui, né? Que depois eu voltei, teve
a EPN, aí, Esse... é verdade. Então, estava começando a internet aqui, mas lá eles já tinham site, eles já estavam subindo coisas no ar, então eles escaneavam meus desenhos e colocavam os desenhos exclusivos no site deles, que eles não precisavam pegar em banco de imagem. Eram desenhos meus, inclusive eles me deram viagens para Paris pelo trabalho que eu fazia para eles, então fui conhecer Paris, tive que dar um pulinho em Paris e voltar, porque é muito distante, né? Toulouse é no sul da França e Paris é lá no norte. Então, quando eu voltei para Itapetininga, coincidentemente abriu o curso de publicidade aqui. E foi aí que eu falei, é publicidade que eu quero. Comecei a fazer publicidade na primeira turma da faculdade, inclusive você foi meu professor. E aí depois, antes de terminar a faculdade, você me convidou também, lembra? Para trabalhar na sua agência. Então, no último ano de faculdade, eu comecei a trabalhar na EPN, conheci o Fernando, e depois veio a TV Tem para cá, abrimos produtora, uma das primeiras produtoras aqui da cidade, montamos o filme do Vôlei de Areia lá da prefeitura, né? Sim, foi um dos primeiros filmes verdade. que entrou aqui na emissora. E aí, desde então, trabalhei muitos anos na publicidade. E agora mudei um pouquinho de ramo de novo. Eu gosto de ficar mudando, não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Eu tenho uma empresa de presentes criativos. Eu faço as artes, a gente manda pintar os tecidos, e as costureiras fecham para mim, e eu vendo o Brasil inteiro. Vendo no Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Shoptime, Submarino, e agora a gente vai Carrefour, Amazon e Madeira estamos entrando agora. Então, Bebeto, até é interessante você falar isso, porque você fez a sua escolha por ficar em Itapetininga, até pelo laço, pelo carinho que você tem com a cidade, e você é uma prova de que é possível trabalhar daqui, e hoje, com toda essa tecnologia, né, você conseguiu aí abrir uns horizontes e mercados, mesmo estando em Itapetininga, né? Isso, com certeza. Quando eu saí da faculdade, eu tive alguns convites. Primeiro para Sorocaba, em algumas agências de Sorocaba, porque a gente tinha a produtora, fazia as artes, começava a mandar para o pessoal. E eles eram agência, eu era produtora. E aí eles começaram a me convidar para trabalhar na agência com eles. Recusei muitos pedidos. Primeiro, porque eu gostava muito de Itapetininga, não queria sair daqui. Depois, por laços familiares, né? Minha mãe, meu pai, todos aqui, não quis sair daqui e deixá-los, já tinha saído, ficado fora um tempo, então resolvi ficar aqui. Depois, namorada, e fui construindo minha vida aqui. Depois tive convites também para agências em São Paulo, uma oportunidade muito grande de sair daqui e fazer minha vida lá fora, mas optei por ficar aqui mesmo e fazer minha vida aqui. Sempre gostei muito de Itapetininga e acho que é possível, sim, a gente fazer uma vida legal aqui e qualidade de vida de Itapetininga também é muito boa. Eu gosto muito daqui, pretendo ficar aqui. Embora fique em Sorocaba, comprei o terreno aqui, quero construir e quero ter minha casa aqui e viver minha velhice aqui em Itapetininga também. Bebeto, fala um pouquinho de Itapetininga na sua vida, toda essa história que você tem aqui na cidade, o que representa os amigos e toda essa vida que você tem aqui na cidade que fez tanta diferença para você escolher ficar por aqui. Hoje eu tenho 40 anos, né, Edmundo? Então, meus amigos saíram, meus amigos voltaram e eu tô aqui. Então, eles fizeram faculdade fora, eu fiz faculdade aqui mesmo, embora tenha saído por um período. Depois voltei para cá. A arte, como todo mundo sabe, no Brasil inteiro é muito difícil alguém viver da arte. Sim. Tenho orgulho de dizer que hoje em dia eu vivo da arte. Então, resolvi não fazer nenhuma outra atividade por questões financeiras e resolvi insistir nisso. Embora tenha várias atividades artísticas para conseguir sobreviver, hoje eu consigo viver das minhas aulas, dos produtos que eu vendo, e ainda continuo com publicidade. Faço logotipos, faço mascotes. Essa semana mesmo fiz 3 logos e uma embalagem para uma indústria química aí. Então, assim, paralelamente eu consigo fazer ainda atividades publicitárias, mas tem um projeto novo de pintura. Inclusive, esses dias aí eu postei uma arte nova de um novo projeto que eu estou fazendo, que é uma mistura entre fotografia, computação gráfica e pintura a óleo. Então, uma novidade, nunca ninguém fez isso. Não existe nenhum registro de que ninguém tenha feito isso ainda. E é uma coisa que eu consegui aliar tudo para fazer um projeto novo. É uma forma que eu tenho, e em cima dessa forma eu consigo colocar qualquer imagem que eu queira. Então, eu consigo adaptar. Se você falar, olha, preciso que você faça um peixe.
Eu consigo colocar o peixe dentro dessa forma. E aí agora eu estou tendo apoio. Uma hamburgueria aqui da cidade me convidou, pediu para que eu fizesse um ovo frito. E aí eu fiz um ovo frito nessa forma. O pessoal tá tendo uma aceitação muito legal, o pessoal elogiando muito. E é esse projeto novo que eu tenho aí e que eu pretendo seguir agora nessa parte, como hobby mesmo. Não tenho nenhuma pretensão financeira nisso. Quero fazer isso para continuar exercendo a pintura. E aí, fora a publicidade, as aulas e a minha empresa, estou com esse hobby aí, que é fazer esse novo projeto. Então, esse assunto, até eu quero aproveitar o gancho aí do assunto para que você fale o seguinte. Você teve uma formação clássica de pintura, de arte, tem uma visão bem tradicional, vamos dizer assim, e pegou toda essa maré das tecnologias novas, da publicidade, dos softwares, que é o que movimenta hoje a nova arte, vamos dizer assim, né? A arte de consumo, de mercado, né? Fala um pouquinho, Bebeto, como é que foi, né, esse choque aí você tendo toda essa escola acadêmica aí de arte e, de repente, se vendo com todos esses recursos novos, com toda essa mudança e utilizando isso para fazer o seu trabalho e a sua arte. Sim, isso é muito legal falar, Edmundo, porque hoje a gente está com uma escola de pintura em tela, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Porque as coisas viraram impressão em série. Então, qualquer quadro, qualquer gravura que você vê, na maioria das casas, elas são feitas em 100, 800, 500... a tiragem é muito grande de várias gravuras. E uma coisa mais artística, feita à mão mesmo, é muito difícil você encontrar hoje. Então a gente resolveu continuar com essa cultura da pintura em tela, daquela coisa primária, de o cara grampear a tela no chassi, passar o produto e pintar a tela, depois passar verniz, emoldurar, que é uma coisa única. E que hoje em dia tenho alunos que estão o dia inteirinho no computador, o dia inteirinho no celular. Não acho que isso seja uma coisa ruim, porque é a evolução do ser humano, né? Eles têm uma informação muito maior do que a gente tinha na nossa infância, porém eles fazem aula comigo e adoram as aulas de desenho e pintura. Isso é muito legal, as mães fazem questão de levá-los, mas principalmente eles pedem para fazer essa aula. Eu dou aula uma vez por semana para cada turma, são 2 horas apenas, e eles pedem, mãe, hoje tem aula de pintura. As mães esquecem e eles cobram, e eles fazem seus personagens que eles veem na internet, que eles veem nos vídeos que eles gostam. Bebeto, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, acho que nós vamos ter que convidar você mais várias vezes para você contar tudo aí. Eu queria só que você deixasse aí uma mensagem final aí para o telespectador do Prosa, né? Porque falando um pouquinho rapidamente aí de você, né? E queria só também que você aproveitasse para falar da importância também disso, de a criança pegar no lápis, no pincel, do que ter só uma experiência digital, né? Isso tem a ver com o emocional até da gente, né? Eu gostaria de agradecer, Edmundo. Agradecer Itapetininga por ter feito parte da minha vida, pelo convite da TVI, parabenizar a TVI por esse projeto, que é um projeto muito legal, um projeto que valoriza as pessoas da nossa cidade. E quanto à arte, eu sou suspeito a falar porque assim, eu sempre tive a felicidade de ter a arte na minha vida e o esporte. E é isso que eu gostaria de deixar aqui, porque o esporte é muito importante para a formação de um ser humano. Eu tive essa criação japonesa aí, né, com o karatê, que eu acho muito importante também para a criação de um ser humano, e a pintura também como um todo, e a parte artística de modo geral, eu acho importante para todo mundo, e é isso que eu deixo aqui. Muito bem, a gente agradece muito ao Luiz Roberto Tadeu Neri Júnior, famoso Bebeto, por contar essa história dele. Acho que todas as histórias que a gente conta aqui, como a do Bebeto, são os exemplos, né, para as pessoas que estão assistindo o programa Prosa. Eu quero aproveitar também para agradecer o presidente do Clube Venâncio Aires, o Nelson Abrão, que gentilmente cedeu aqui a biblioteca desse clube tradicional de Itapetininga. E vamos encerrando por aqui.